A nossa próxima questão do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, nós estamos aqui respondendo questões da região norte do país, de vestibulares da região norte do país, é a questão 43. Vamos lá. A cutia das... Deixa eu olhar mais perto aqui, porque eu olho aqui na tela, está mais longe. Eu já tenho uma certa idade. A cutia da Ziprocta SPP é um roedor silvestre encontrado no sul do México, no sul da América Central e em regiões tropicais da América do Sul, principalmente nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil. As cutias vivem em média entre 8 e 10 anos, tendo como moradia tocas subterrâneas, locais com vegetação densa e próximos à água. São animais de hábitos estritamente diurnos. No excerto, as informações sobre a cutia referem-se aos conceitos: A. De crescimento populacional e de sucessão ecológica. B. De comportamento biológico e de especiação. C. Da dinâmica populacional e de isolamento geográfico. D. De endemismo e de seleção natural. E E. De habitat e nicho ecológico. Vamos dar uma olhadinha em quais são aqui as informações, relendo aqui o enunciado. É um roedor silvestre encontrado no México, no sul da América Central, em regiões tropicais da América do Sul. Aqui, no caso, são as áreas de incidência, tá? Então, aqui a gente tem as áreas de incidência, principalmente na região norte, nordeste e sudeste do Brasil, que continuam tendo como área de incidência. As cutias vivem em média entre 8 e 10 anos, tendo como moradia tocas subterrâneas, locais com vegetação densa e água. Aqui nós temos o habitat. Tá? Aqui nós temos o habitat. São animais de hábitos estritamente diurnos. Isso aqui, gente, é como se fosse o papel que esses animais vão cumprir dentro de um ecossistema. Isso aqui tem um nome, tá? Isso aqui chama nicho ecológico, tá? Então a gente tem incidência, habitat e nicho ecológico. Essas são informações que nós temos aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui referente a isso? Vamos lá. A. Crescimento populacional e de sucessão ecológica. Não, nós não temos aqui uma fala de quanto a cutia cresce, de qual é a taxa reprodutiva dela, a taxa de mortalidade, e muito menos para saber de que espécies que ela vem depois e tal, até porque isso tem muito mais a ver com vegetação do que com animais. Então a A está errada. De comportamento biológico e especiação, a gente pode até falar do comportamento biológico em relação ao nicho ecológico, mas não de especiação, porque a gente não está falando aqui de como a cutia se originou e quais são espécies do mesmo gênero que parecem, então está fora de especiação. C, de dinâmica populacional, mesma coisa, a gente não está falando de dinâmica populacional aqui, de reprodução, de taxa de mortalidade, de migração, qualquer coisa semelhante, nem de isolamento geográfico, até porque a gente não está falando que a cutia de repente foi parar numa única ilha, a gente não está falando de processos que geram evolução, ou isolamento geográfico, ou isolamento reprodutivo. D, de endemismo, de certa forma, sim, porque a gente está falando aqui da incidência, né? A incidência é o endemismo, tá? E de seleção natural, mas a gente não está falando de evolução da cutia. Então, começa até que bem, mas depois mata a alternativa e é, como a gente já viu, de habitat e nicho ecológico. Então, a alternativa correta é a alternativa E.